Você tem uma história com seus avós? Não sei se eles já estão aqui, se eles estão aqui ainda, ou se eles já não estão mais entre nós. Mas o que os avós têm a ver com a nossa saúde mental, com o crescimento do nosso afeto, do nosso amor, a construção da nossa história? Pois é, interfere muito. O amor entre avós e netos é fundamental aí para a questão da saúde mental. E a gente trouxe uma pessoa que já é de casa. Exatamente. Ela já é de casa, você já conhece ela já é famosa. Ela é famosíssima aqui. Ela não pode sair na rua aqui em São José dos Campos, porque é autógrafo e fotos com ela o tempo todo. Ela veio falar de uma maneira profissional e também através da vivência, a experiência dela como avó. É ela, gente. E tem mais alguém também que veio. Com certeza, ele veio falar da experiência como neto. Ele faz parte, assim, da produção do Surtadamente. Ele já é quase, assim, um jornalista. Não, acho que ele já é um jornalista. Vai formar esse ano já. Mas já é um jornalista. Ele já trabalhou em TV. Ele trabalha aí cobrindo shows e lugares. Porque o Surtadamente a gente não chama qualquer pessoa. Que é o João. É o João. Obrigado, gente. Obrigado por convidarem. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Doutora Neuza já nem precisa de bem-vindo, né, doutora Neuza? Vocês estão terríveis, cada vez mais complicados, né? A gente complica a sua vida, né, doutora? A Flávia, então, nem diga, né? Mas é um assunto que, assim, eu sempre ouvi a doutora Neuza falando, assim, que ser avó é a sobremesa da vida. Isso, é uma frase que eu sempre ouvi e eu achei lindo, né? E aí, doutora, o que significa isso para você? A sobremesa da vida é aquilo que chega por último de uma grande refeição. Tem a entrada, você fica ali meio perdido, o que é que tem acontecido, você petisca. Tá morrendo de fome? O prato principal, né, traz um peso. Quem faz, quem espera, né? O prato principal já diz, é o principal, né? Quer dizer, numa questão como nós estamos falando aqui, né? A entrada seria a infância e adolescência, né? O prato principal seria o momento que você se torna mãe ou pai, né? Que você tem que fazer aquele papel, né? De estruturar realmente uma refeição, né? Sim. A coisa em si, né? Você ter que trabalhar e se programar para fazer tudo aquilo, né? A sobremesa, né, já fica assim, né? Todo mundo já fez o prato principal, a sobremesa é esperada. Que bom, tem sobremesa, né? E a sobremesa é leve. E depois você misturar leite condensado com creme de leite, não tem como ficar ruim. Ainda põe um chocolate em cima, é rápido, leve, gostoso. É o prazer final, né? Não tem o que ficar assim. Então, eu acho que avó e neto é muito isso, sabe? Você tá leve, levar aquilo que é o gostoso, né? A avó sempre leva, né? Meus netos, sempre que eu chegava para visitá-los. E a surpresa, avó? E a surpresa? A surpresa era um chocolate, um doce. Que tem um gosto diferente, né? Que é diferente. É o mesmo chocolate que você compra na feira. Mas quando a avó traz, ou quando eles enfiam a mão dentro da bolsa para pegar, ou vamos dizer assim, roubaram uma coisa e um disputar com o outro. Peguei primeiro, não sei o quê. É muito gostoso, né? Então, eu digo sempre isso lá no consultório, né? Que os netos são a sobremesa da vida, né? Aquilo que traz de leve e gostoso para você viver sem ter que penar, como a mãe e o pai tem que educar, tem que dizer todas aquelas coisas chatas. Você escovou o dente? Não, o neto na casa da avó, escovou o dente ou não escovou, a gente faz de conta. Por isso que os filhos geralmente olham a avó tratando o pai, tratando os netos e falam assim, na minha época não tinha isso, né? Na minha época... Você não era assim. Exato. Nossa, na casa da minha mãe, quando a gente era pequeno, né? Minha mãe era assim, tinha uma rigidez, obviamente, pra gente deixar tudo organizadinho. Quando os meus sobrinhos vêm pra casa dela, parece que passou um furacão e tá tudo bem. Aí eu falo, gente, na minha época não tinha isso. Mas isso é muito bom, né? Assim, tanto pros netos quanto pra avó. Sem dúvida, né? Para os uma avós, comunicação que você vai construindo ali, né? Nos momentos que você vai vivendo com os netos, o seu lugar vai ficando desenhado, né? E o lugar deles também, né? Então, esse amor que se constrói, esse amor que se
vamos dizer assim, que você tem que chegar perto, né? Ele é muito mais tranquilo, né? Muito mais leve. Dizem assim muito que ser avó é realmente conseguir estar presente de fato, né? Porque acho que quando a gente é pais, a gente está muito na responsabilidade, na ansiedade, na tensão, no como tem que ser, como organiza. E os avós não, eles são presença, eles estão lá por inteiro. Eles fazem aquela desorganização boa, né? Não, mas assim, o que eu pergunto assim para a doutora Neuza é a questão da sensação em si, entendeu? Da diferença, né? De ser avô e de ser pai, assim, né? Qual que é a diferença em si? Por que é tão prazeroso ser avô? Eu acho que o avô, de certo modo, fura as regras. Né? Não pode comer chocolate antes bem do mais almoço. Flexível, né? Você arranja um jeito de esconder, influenciar, ou arranjar um desvio, né? Uma situação diferente. Às vezes os pais estão fazendo uma atitude... Mas por que os avós, eles acabam cedendo muito mais? O que tem de diferente nisso? A maturidade? Eu acho que não só a maturidade, mas esse aspecto que você está desobrigado, né, dessa coisa da educação, dessa coisa de você ter que colocar valores, né? A sua mãe colocava lá, não pode deixar o sapato no meio da sala. Por quê? Porque você precisava aprender isso. Tinha que ter limite. Agora, os netos dela, quem tem que fazer isso é a mãe e o pai deles. Sim. Ela não tem mais que fazer isso, ela não tem que se desgastar para dizer, guarda o seu tênis, né? Guarda as suas coisas. E, doutora, né? É uma coisa que sai espontaneamente. Né? No fim, a mãe chega lá e fala, recolhe tudo, embora, você não precisou se indispor. Né? E na nossa característica hoje de sociedade atual, que muitas vezes o neto é criado pela avó porque os pais trabalham, ou como que fica essa relação? Porque daí... aí já vira uma avó que tem função diferente de avó, né? Já é uma avó que tem obrigações, que tem que fazer o almoço, né? Naquela hora, que tem que mandar arrumar a mochila, que tem... né? É uma avó que está fazendo... Meio mãe, né? Que está fazendo um papel mais... De educar, né? Também, né? Mais de formar. Fora do contexto de ser avó, né? Sim. O que eu acho que está assim, difícil, que eu vejo com algumas amigas minhas, e que de certo modo eu também vou sofrer um pouco, né? É quando tem essa vida dos netos irem embora, fora do país, mudar de cidade, né? Distancia muito, né? Fica uma coisa assim, bem fragmentada, né? Não tem esse amor do cotidiano, né? Essa coisa que você... tá próximo e alguém fala assim, eu vou ficar na casa da minha avó, eu vou dormir na casa da minha avó, sabe? Eu acho que isso daí porque de alguma forma um pouco. Porque de alguma forma quando chegam os netos traz um outro sentido para a vida, né? Um outro propósito. Sim, traz, vamos dizer assim, uma reanimação do ambiente, né? Uma reorganização da vida também, né? Sabe? Que já é uma coisa assim, quando chegam em casa, quando chegam na sua vida, né? Quer dizer, quando você deixa de ser a tia e passa a ser a avó, é uma mudança bem grande, né? Então, de vez em quando, né, você era a mãe do fulaninho, agora você é a avó do fulaninho, né? Então, isso, né, pega um pouco, né? Pega um pouco. Atualmente, eu estou sendo muito avó da Júlia. E, João, você, o que você me fala em relação aos seus avós, que você estava contando aqui pra gente, que você teve uma relação muito próxima, muito conectada com os dois avós, né? Do lado e do outro. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Então, o que a doutora falou é muito o que acontece na minha vida e desde sempre aconteceu. Porque como eu fui criado até uma certa idade pelas minhas avós maternos e depois pelos avós paternos, meio que a minha avó paterna acabou pegando aquela situação de ser mãe minha. Então, tudo que eu tinha, ela tava lá junto, tudo. Eu sentia um pouco de diferença, que ela, por ela já ter sido mãe do meu pai, já ter passado tudo aquilo, ela já tinha uma consciência das coisas, então ela levava com um pouco mais de leveza. Então, assim, eu falo, apesar de eu não morar com meus pais,
eu agradeço ter morado com a minha avó, porque ela me deu a liberdade de fazer muita coisa que eu sei que se morasse com meus pais eu não teria. E isso me ajudou muito no meu crescimento. Igual participar do escoteiro, estudar, ela sempre teve esse incentivo. E aí, final de semana, eu passava com meus outros avós maternos. Certo. E aí, lá já é a minha avó, que é aquela avó meio que de filme, sabe? Vai lá, faz coxinha, ela fica preocupada de fazer bolo, de levar com o neto. Então, eu vi essas duas realidades com os avós, sabe? E aí, realmente, como ela falou assim, parece que o amor vai constituindo. Agora que eu tô terminando a faculdade, consequentemente, eu já começo a pensar em sair da casa dos avós, ter minha vida própria, que eu falo também, com 75 anos que minha avó tem, eu quero que eles aproveitem a vida, né? Então, você falou que a diferença é grande, né? Entre uma avó e outra. Sim. E você foi criado por avós também de gerações diferentes, né? Bem diferente. Qual que é a idade delas? A minha avó materna tem 59, 60 e minha avó paterna fez 75. Qual que era de filme que você via de final de semana? A mais nova. A mais nova, que 60. Fazia bolo, coxinha? Até hoje. E ela tem mais netos também. Então, lá em casa, é uma creche com ela. No final de semana, a minha avó é aquela pessoa, assim, que faz tudo pros netos, assim. Nossa, tanto meus avós, eles trabalham até hoje. Só que, assim, o meu avô é aquela pessoa, assim, que ele viu alguma coisa no centro lá em Gari, ele vai tentar fazer alguma coisa pra levar de lembrancinha pros netos, sabe? Sei. É aquela pessoa que eles têm um apego, assim. A questão da relação com o neto é essencial na vida deles. Sim. Então, vou fazer uma pergunta para os dois, tá? Polêmica. Primeiro para a doutora. Qual que é a vantagem para os avós dessa relação? Depois eu quero saber qual que é a vantagem pro neto nessa relação. E a gente também quer saber, doutora Neuza, qual é o seu neto preferido e qual é a sua avó preferida. Exatamente. É uma briga lá, porque eu já sei que ela tem uma briga enorme, mas eu sei. Você sabe quem que é o preferido ou você sabe quem que é a briga? Não vou criar polêmica aqui, não vou dar nenhuma dica. É a do meio. Mas eu imagino. É a do meio. Mas eu já percebi, já. Na casa tem uma foto gigante no mundo só. Realmente, eu acho que tem grandes vantagens, né, para os avós. Se você é próximo, né, dá para ter uma conversa muito ampla, né? Com cada neto, às vezes, você tem uma particularidade, né? Um você conversa mais de futebol, outro você conversa de uma coisa diferente, outro você conversa de comida, outro você conversa de filosofia. A neta mais velha agora até de profissão, né? Pois Foi ser médica igual a avó. Então, isso tudo, né, traz uma grande proximidade. Eu brinco que, né, outro dia tem um psiquiatra aqui da cidade que mandou um recado, né, no grupo, e que ele não sabia como fazer determinadas situações no aplicativo. Aí eu falei, olha, o meu neto fez isso para mim. Aí ele falou assim, eu não tenho neto disponível. Então, acho que até isso, né, de você ter essa possibilidade de articular com o seu neto uma relação. Antes era você que fazia o bolo de chocolate para ele. Fazia isso. Sim. Hoje ele já sabe fazer o bolo de chocolate. Né? O meu neto mais novo, por exemplo, assessora na tecnologia, né? Muito bem, qualquer coisa de comida, né? O macarrão, etc., ele já sabe fazer. O outro é o rei da tecnologia, mas ele tem um problema, ele torce pro Palmeiras. E eu torço pro Santos. É difícil, né? E eu acho que a doutora Neuza explora os netos. Não ia falar isso, mas eu acho que ela explora os netos. Com essa questão tecnológica, com mídias sociais, sabe? Ela não para na vida, ela continua trabalhando, ela quer, sabe? E ela coloca os netos ao dispor. E ela coloca os netos lá ao dispor para cada um tem que resolver os perrengues dela ali. Porque, assim, quantos chocolates foram ao longo da vida, né? Quantas vezes sua bolsa foi revirada? Foi bastante. A surpresa, então. Foi bem a surpresa. Foi é justo, né, doutora Neuza? Tô cobrando. É justo. A exploração justa. Viu, Fábio? Você tem
Você tem que olhar outro viés também, tá? Você tá. fica só trazendo polêmica, que absurdo. Não, ela causa. Ela causa, né, doutora Neuza? Eu imagino. Causa muito. Eu só tô falando a verdade, o que eu penso. Ela é praticamente uma neta também, né, doutora Neuza? É a filha. é a filha. Né? É uma filha. né? Ah. Realmente, como ela fala, né? Quando eu E é estava que me mais dá formando, trabalho? ela estava Tava nascendo. É verdade, Quando ela era, quando é ela era verdade, residente de psiquiatria, eu tava nascendo. É que eu esqueço que a Flávia é mais de 40, às vezes eu acho que ela tem 25 só. Ah, tá. Com essa pele Não, mas viçosa. talvez seja 15, né? É. Com essas coisas de querer fazer tudo que Mas- ela faz. E de todos Eu os, acho que ela e de está em todos plena os, adolescência. e de todos os filhos, ela é que mais dá trabalho. Que mais deu trabalho pra Não, você. ela é que mais, vamos dizer Pensa. assim, arruma coisas. Arruma coisa. Quando entendi. ela fala assim, eu estou pensando, Te Eu tive dá, uma te dá um ideia. frio na espinha. o que será que tem? Entendi. Então, ela é realmente uma proximidade afetiva, né? Uhum. Constituída nesse ponto, né? Sim. Dela falar uma coisa e eu ter uma relação interna de De dizer, tremer a básico dela. "Putz, o que vem aí?" né? Como... E eu vou ter que aguentar, porque a nossa relação já é bem estabelecida. Então, assim, tudo que vem, ela tem que aceitar, né? Não tem jeito, não tem como fugir mais. A minha com a da Flávia ainda é instável, porque quando a Flávia fala, eu fujo. Mas, Jones, conta. Johnny Trindade. O que para você, como neto, você tem de vantagem, assim, né? De ter tido essa relação tão próxima com os avós? Eu acho que principalmente a experiência dos dois. Dos 4, na verdade. Porque por eles já terem vivido aquilo lá mais de uma vez, eles estão realmente preparados ali. É claro que tem suas diferenças, né? A gente, como qualquer pessoa... Mas, assim, eu me sinto muito mais seguro, às vezes, perguntar as coisas pra eles, de viver mostrar que eu tô vivendo com eles, do que, às vezes, com meu pai e com a minha mãe, assim, por essa questão, como De fala? sabedoria. Sabedoria, sabe? Eles já conhecem. Então, assim, quando ele fala alguma coisa, como fala? Com mais argumento. autoridade, argumento, sabe? Sim. E eu achei legal porque até é uma troca entre nós dois, né? Sabe? Porque muita coisa que eu tô aprendendo agora... Minha avó tá aprendendo também na casa do idoso, nas coisas, porque eles também não param, né? Então a gente às vezes acha que parou a vida por causa do neto, mas assim, ao contrário, tá junto, sabe? É isso Sim, que eu acho então Você é um legal. neto que não dá junto. trabalho, né, João? É isso que você tá querendo dizer? Um pouquinho. Um pouquinho de Sou bem trabalho. calminha, só. Mas os avós de hoje também são diferentes. Isso que ele tá Sim. falando é uma realidade. Vê a doutora Neuza. Ela, assim, ela continua. Ela vai evoluindo. Ela não tá parada para ficar olhando para os Sim. netos. Não, ela tá evoluindo junto. Uhum. E aí, por isso que ela explora os netos, né? Mas é verdade, isso é diferente também. Você né? coloca a ideia na cabeça da doutora Neuza e aí ela tem que explora explorar. os netos, entendeu? Se você é É neta da verdade. doutora Neuza, se for o preferido ou a preferida, no caso aí, não sei qual, mas a culpa é da Flávia que explora. Que tem as ideias, Tem né? as ideias, então só pra você saber. Pois é, eu jamais imaginei que eu fosse fazer um Instagram, alguma coisa. Virar né? uma De repente, influência da terceira com idade. essa fala. história da Flávia, vai indo, você vai fazendo. Aí você tem que pedir auxílio aos universitários, né? Uhum. Então Porque eu só tenho ideia, eu não ajudo, entendeu? Só joga na roda e sai correndo. Eu jogo na roda e saio correndo. Exato. Imagina a Flávia como vai ser com uma avó. Olha, é uma coisa que eu queria muito, mas eu não sei se eu vou ter, né? Porque meus filhos, eu não sei se eles vão... Essa geração, eles não sabem, né? Se vão querer ter filhos ou não. Mudou muito o pensamento, Mudou, né? não é... Antes, assim, quando eu era criança, eu tinha certeza que eu ia ter filho. Não sei como, mas eu ia ter. Mas eles é muito, não sei, esperar. Então, Tem que não escolher sei. muito Eu bem a queria Nora, muito, Flávia. eu Você queria pergunta muito. pra Nora, assim, quando ela for apresentada. Mas olha, doutora, em relação aos netos, muito se fala dessa questão do apego seguro, de que esse contato com avós traz muito mais estabilidade para o desenvolvimento, né, da criança, emocional. O que você acha em relação aos netos, Eu acho que esse encontro geracional é muito importante, né? Porque existe uma diferença nas gerações. Cada um conversa de um jeito, né? Eu lembro quando minha mãe ainda era viva, morava minha mãe comigo, meus filhos, meus netos. E uma colega nossa até falou assim, nossa, telefonando para a mãe dela, aqui tem 4 gerações, né? Tem Uau. 4 gerações aqui nessa sala.
E isso eu acho que traz, né, para a criança essa ideia de continuidade, essa ideia de vínculo, né, essa ideia de que tem uma história costurando ali, porque você fala, né, quando eu falo da minha avó, né, eu falo de um jeito, né, e quando o meu filho fala da avó dele, ele fala de um outro jeito, né, e agora meus netos estão falando também, né, como eles veem a avó também. Então é uma coisa que você pode acompanhar, né, dentro desse fio, né, condutor, a história, né, a história de como se constitui. E esse lado é muito importante na personalidade da criança. Sim. Né, porque constrói essa relação de vínculo que dá segurança, né? Dá segurança, não é só falar uma garantia, não, é segurança afetiva. Exato. Né? É a presença, né? Você está ali. No desenvolvimento, né? Na hora que estava mais Exato. Precisando, tinha aquela... Você ter esse relação, acolhimento, né? Essa expansão do afeto. Sim. Né? É como se você tivesse um campo afetivo que não ficou preso, né? Porque às vezes você vê núcleos familiares que é muito preso. É a mãe com o filho e ninguém mais entra. Sim, isso está sendo rodoma. Um pouco frequente ultimamente. Muito né? frequente. E agora não, quando você tem uma relação que tem uma avó ou um avô, ele entra na relação. Né? Eles estão presentes. Então, essa coisa muito fechada, ela tem poros, né? E esses poros ajudam a criança a começar a perceber diferenças, mundos diferentes. Um avô, às vezes, é de um jeito, outro avô é de outro. E até o que o João falou, né? De trazer mais sabedoria, talvez, para a criação, né? E quando... Porque tem mais experiência. E quando, assim, eu escuto algumas vezes no consultório, às vezes algumas mães que acabam reclamando das avós que meio que se intrometem na criação. Né? É comum, né? Falar hoje em dia. Ai, minha mãe tava não sei o quê, daí eu fui falar uma coisa pro meu filho, daí minha mãe me desautorizou na frente do meu filho, né? O quanto isso pode ser prejudicial ou saudável? Qual que é o limite? Eu acho que isso realmente é meio complicado, né? Se você não concorda com o que seu filho fez, chama lá e conversa no particular, né? Porque ali ele está fazendo uma função de mãe. Sim. Você não pode julgar se aquilo está certo ou errado. É mãe, né? Agora, depois você pode até falar, olha, exagerou, né? Não precisava tanto. Olha só, papapá, né? Mas você não faz isso na frente do filho. É colocar as relações em cada lugar, exatamente. Né? Você ter um lugar, é isso que eu estava falando. O seu lugar de avó é um lugar, vamos dizer assim, da sobremesa, tá lá esperando acontecer. Sim. Né? Não é uma coisa que você tem que estar o tempo todo ali no principal, né? É uma coisa que você tem que resguardar. E eu acho que a relação, né, que você tem que ter é de respeito. Né? Porque se você não respeita o pai ou a mãe da criança, como é que ele vai respeitar? Né? Então, eu acho que isso é um problema. Mostrar quem é a autoridade. Né? E João, você viveu a tua infância com seus avós, é isso? Isso. E como que é essa questão igual de aprender limites, assim, seus avós conseguiam colocar limites, ou você percebeu que eles... Como que é essa tua experiência de morar com eles, né? Então, foi bem diferente, porque assim, eu tive que entender muita coisa desde pequeno, né? Como eu morava com os avós, então eu sempre fiquei pensando, por que eu moro com eles, tudo. Mas aí, principalmente com esses avós que eu moro hoje em dia, eles, como fala, eles eram bem certos no que eles determinavam como regra, sabe? Então, assim, porque eles realmente pegaram o papel como pais. Então, pelo menos pra mim, eu sinto isso. Mas eu também acredito que às vezes dava essa confusão, né? Porque, vocês são meus avós. Não é meu pai que tá mandando. Eu demorei muito tempo pra entender isso. Por isso que também eu fiz terapia durante muito tempo.
fiz, como fala, todo esse caminho, porque também acaba dando uma confusão na cabeça da criança às vezes. Pra entender, né? Assim, peraí, minha avó tinha que fazer isso, mas ela tá cumprindo um papel... Sim. Sim. Até quanto eu tenho que respeitar como autoridade paterna e materna, meus avós. Tá? Porque você via, assim, você percebia essa diferença, assim, você olhava pros avós que você morava, né? Com todo respeito e carinho por eles, mas eles te criavam, e a outra avó que cumpria o papel, digamos assim... De avós, assim. Você tinha essa... Tinha, porque muda toda a estrutura ali, sabe? Porque igual a vida... Todo mundo geralmente fala assim, eu vou sair, vou fazer alguma coisa, vou pedir autorização pros meus pais. Eu não, vou pedir autorização pra minha avó. Aí muita gente não entendia por quê. Então, tinha como fala, por que você tá pedindo autorização pro seu avô? Porque tecnicamente é a pessoa que eu correspondo, como falar... É o seu cuidador. É um cuidador, sabe? A sua autoridade é ele. Então acabou que eles viraram minha autoridade. Claro que eu tenho... Meus pais são minha autoridade, eu respondo, com respeito, tudo. Mas naquela situação ali... Era eles que você se dirigia. Eles que eu dirigia. Aí com outra voz, é a relação também. Tipo assim, tem a hierarquia, como vocês comentaram, sabe? Que aí eu tive que ir aprendendo, assim. Quando eu era pequeno, eu como fala, sou sincero que eu era meio difícil, assim. Mas Você foi uma criança rebelde? Você acha que facilitou, assim... Ou você complicou? Meio que te deu corda o fato de ser os avós? Eu acho que te criavam? Eu acho que foi porque demorou pra eu entender, sabe, a situação. Porque na hora que eu entendi, a minha realidade é diferente, mas aquilo ali é minha família. É a minha constituição. Eu devo respeito a alguém, eu devo respeito. Eles me pegaram e, assim, eles não têm a responsabilidade que tecnicamente. Eles pegaram para eles aquela responsabilidade. Então, aí foi que eu entendi. É aqui que eu preciso ter o respeito, é aqui que eu devo a orientação, tudo. Como tem com meus pais, mas também nessa situação. Com meus outros avós, é que é convivente de avós, sabe? Acho que é tudo uma questão de entender como que é a relação e botar também no canto, sabe? E hoje, João, como que você vê isso? Você enxerga com gratidão? Você enxerga como alguém que teve uma infância diferente? Vendo como adulto, né? Assim, agora as ferramentas que você tem hoje. Eu acho que apesar de tudo, assim... Né, quando você é criança é difícil você ter um entendimento, mas eu sou muito grato, porque assim, eu como eu falei, muita coisa que eu vivi hoje em dia, eu vivi graças aos meus avós. Muita coisa, as oportunidades que eu tive foi graças aos meus avós. E coisas pequenas, sabe? Tipo, meus avós, uma época teve alguns problemas financeiros. E assim, eu vi aquele negócio, tipo, eles fazendo tudo por mim pra eu poder não sofrer o que eles sofreram, sabe? E assim... É que eu falo, hoje em dia, o que eu posso fazer por eles, eu faço. Igual eu falo, eu vou estudar. Eu tô tendo a oportunidade de fazer uma faculdade. Pra um dia morar sozinho, pra eles poderem viver a vida deles. O que eu posso fazer pra eles é retribuir e mostrar que o que eles fizeram por mim tá dando efeito, sabe? E eu falo, que é uma parte que pra mim dói, assim. Eu não consigo me pensar sem eles hoje em dia. Porque eu acho que meu amor por eles é tão grande, por gratidão, assim, às vezes eu não consigo falar na cara deles, assim, eu amo vocês, mas eles sabem que o tanto que eles impactaram em toda a minha história, minha vida, é uma coisa que não... como fala, vai perdurar durante a minha vida toda, sabe? É uma marca que você não vai perder, Sim. né? Porque eles fizeram essa marca pra você, né? Sim. A marca da coerência que eles puseram para você e que você pôde ver que apesar de ter uma família, entre aspas, diferentes, era uma família que te dava exatamente tudo o que você estava precisando, né? Então, isso constitui a pessoa, né? Então, a relação, com certeza, é isso. Eles vão ficar muito contentes de saber que deram certo. Vamos deixar os dois conversando? Tá legal ver os dois conversando, tá? Deixa no máximo. Mas aconteceu essa semana, eu tava conversando com a minha avó sobre isso, porque... bate-papo, vai e volta, né? Porque final de faculdade, o que eu vou fazer da vida, não sei o quê. Aí eu sempre falo pra minha avó, eu quero ir pra São Paulo, né? Aí eu brinquei, imagina se eu consigo um trabalho no Amazonas. Você ia deixar eu ir? Ela falou assim, sim, se for pra você ser feliz, a gente já completou o nosso processo aqui. Então... É um amor livre, né? Ela falou assim, a gente vai sentir saudade, mas assim, eu quero que você viva a sua vida, que é o que a gente... espera, sabe? Então, eu acho legal também essa consciência
consciência, esse pensamento que meus avós têm, sabe? E assim, você falou assim, porque eu quero me formar e sair para deixar eles viverem. Mas é uma impressão sua, como se eles não tivessem vivido por causa de cuidar de você? Fazendo terapia. Não, ao contrário. Tipo assim, eu acho que comigo eles tiveram a oportunidade de viver coisas que eles não tiveram com meus pais e com a família, sabe? Tipo, de poder sair, ver um filme. Igual o meu avô, apesar de não entender nada de futebol, eu tenho certeza que eu sento com ele lá, ele fica falando de futebol, eu escuto ele, porque quando ele trabalhava, passava o quê? Praticamente o dia todo no trabalho, sabe? Sim. Então ele teve a oportunidade de ter duas... Perfeito. E o que eu penso é que, assim, eles têm a oportunidade de eles também viverem a vida sozinha deles, sabe? Tipo, eles poderem viajar sem um neto, porque até uns anos atrás tinha que levar um neto junto, assim. Eles terem como fala... um pouquinho de privacidade, se divertir, porque eles merecem, sabe? Chega uma idade que eu acredito que a pessoa tem também seu direito, assim, tem os netos, mas também tem o direito de ter a vida, né? Você sabe que você está falando isso? Ontem eu estava conversando com um paciente meu, doutora, que ele trabalhava numa condição que tinha insalubridade, insalubridade, qual mais? Periculosidade. E ele tinha muita depressão, né? Demorou bastante tempo para fazer um bom tratamento, para estabilizar, tal. E aí ele tá com 2 netos agora, os 2 com menos de 1 ano. Então tá naquela fase de fofurice, de muito afeto, de encantamento. E aí a gente tava conversando sobre isso, até porque eu falei, olha, eu vou gravar amanhã sobre netos, que interessante. Aí ele estava falando que para ele é como se fosse uma redenção, sabe? Ele falou assim, eu olho para trás e vejo que eu não fui o pai que eu gostaria de ter sido. Eu não era presente, eu era sempre bravo, cansado. O momento que eu tinha era para dormir. Eu fui muito distante. Muita coisa eu não ficava sabendo. Minha esposa resolvia e pronto. E agora não. Ele falou, eu deito no chão e fico lá com os meus netos. Eu sinto presença. Parece que é uma realização de algo que eu não pude ser para os meus filhos, mas eu quero ser para os meus netos, né? É como se ele tivesse uma segunda chance, ele falou, na vida de vivenciar isso de uma maneira diferente e ser mais feliz. Sim. Então, mas isso que você está falando, que os seus avós teve uma outra oportunidade... O meu pai, ele sempre foi um pai incrível, super amoroso, super presente, né? O pai é incrível. Só que ele, como avô, é muito engraçado. Eles estão em Bauru, né? Meu irmão mora em Bauru e o meu irmão tem 4 filhos, né? Eu tenho 4 sobrinhos. Parei pra contar aqui, porque são 4. E essa semana meu irmão até mandou mensagem assim, você já viu o pai postando foto nos stories? aí tem o João Bernardo, né? Tem a Clara, a Isis, o Dom e o João Bernardo, que ele é um bebezinho que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Aí meu pai começou a postar, mostrar. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver, Léo? Todo mundo conhecendo o pai do Paulo. Não sei se dá pra... Acho que... Qual câmera aqui, Léo? Essa daqui dá? Dá. Dá, né? Ó. Meu pai postando a fotinha assim com... Meu pai tirando selfie. Aí eu falei assim, gente, como assim? Meu pai... Eu e meu irmão, a gente dando risada. Eu mandando mensagem à minha mãe também. Pai, a gente tava falando de você, né? Mas assim, mas não era um stories. Foi uma sequência. Várias sequências de foto. Com todas possíveis imaginar. Então, meu pai é um... É uma nova vivência, é uma nova vivência, assim como a minha mãe também, mesmo, né? Minha mãe é aquela avó coruja, né? Porque a Clara e a Isis moraram em casa, né? Quando meu irmão morava, depois eles foram embora pra Bauru. Nossa, quando elas foram embora, minha mãe chorava assim, a rodo, né? Ficou um bom tempo chorando, porque acho que tem essa dor realmente, né? Dos netos irem embora, os netos que estavam ali todo dia. Não tá podendo participar do cotidiano. Exato, e ainda crianças duas, né? O Dom e o João já nasceram lá. Mas o amor, eu vejo que o carinho é o mesmo, mas assim, a convivência... A construção dessa familiaridade fica um tanto prejudicada, né? Mas essa relação mais íntima, avô e neto, veio da sua geração, né, doutora? Porque a anterior, que a gente estava falando, tinha muitos filhos, eram muitos netos, né? Não tinha como ter essa relação tão íntima com os netos. Aí, quando as pessoas começaram a ter menos filho, a trabalhar muito cedo, aí os avós entraram numa relação mais íntima, não é? Eu acho que tem várias coisas aí, né? Porque realmente
a sociedade urbana, né, fez a família ficar muito mais reduzida do que era uma família do século XIX, por exemplo. E os avós mais necessários nesses cuidados também, exatamente. né? E os avós se tornaram, né, uma situação diferente, porque às vezes tinha isso que você falou da família do seu pai no início, né? Há 30 anos de diferença. É que a gente falou fora do ar, né? Diferença entre um filho mais velho e um filho mais novo. Meu pai... Era uma coisa meio confusa, né? Quando meu pai nasceu... Porque essa mãe já estava quase avó, né? Já era avó. Minha avó falava falava que meu pai foi a raspa do tacho. Isso é bem interessante. Acho que é por isso até que minha avó, Josefina, ela faleceu, eu tinha 12 anos, acho que ela tinha um apego muito grande comigo. Porque, assim, imagina, são 10 filhos que ela teve. E então, assim, uma vez eu parei para calcular quantos primos eu tenho por parte de pai, que eu nem sei quem são. Assim, acho que eu conheço 2, assim, que eu sei. Não, 2 não. Uns 4, 5, assim, que eu sei, que eu sigo no Instagram. Mas tem uns, assim, que eu nem imagino quem são. Eu devo ter uns 40, 50 primos por aí. Nossa. Porque são 10... E eu fui o último. Então, assim, acho que minha avó teve que ter tantos netos, assim. E como eu e meu irmão, a gente foi o último, eu fui o último mesmo. Então, acho que foi a oportunidade da minha avó, que faleceu com 91 anos, acho que ter esse contato mais íntimo. Assim, que nenhum primo meu, que eu nem sei quem são, escuta isso. Mas eu sinto que eu fui muito privilegiado, né? Por ter esse vínculo mais amoroso com ela. Porque... Ela me chamava de companheirinho. E aí, Paulo, vamos falar do nosso patrocinador? Vamos, o Espaço Saúde Vale Sul Shopping, que é lá no Vale Sul Shopping. Boa propaganda. Muito bem, muito obrigado, Espaço Saúde Vale Sul Shopping, pelo patrocínio de sempre, que ele se preocupa muito com a saúde mental. Assim como nós aqui. Assim como nós aqui no Surtadamente. E eu agradecer também a Clínica Ethos, né? A qual a doutora Neuza e Vossa Excelência nós, também. Né, somos sócias. E muito obrigada, doutora, pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Doutora, eu vou fazer essa pergunta pela primeira vez aqui no Surtadamente para a senhora. Qual é o seu Instagram? Porque sempre foi da Clínica Ethos. A Flávia sempre agora tem Instagram. Agora pela primeira vez. Doutora Neuza tá virando uma influência da terceira idade. É um momento único em saúde mental. Exato. Para toda a psiquiatria e toda a medicina do mundo. Doutora Neuza, qual é o vosso Instagram? Agora que é @Neuza, né? Isso. Acho que é @doutora Nazeu psiquiatra, não é? Acho que é. Tem que confirmar. Tem esse celular aqui. É isso aí. Muito obrigada, João. Qual que é o seu, João? É João Vitor, sem o R, Trindade. Vitor? Isso. Vitor sem o R. Isso. É isso aí, e muito obrigada, viu, João, pela sua mesmo, participação, João, pelo seu depoimento. Foi muito bom. Sua chegada aqui e sua avó e seu avô vão assistir, vão ficar super felizes aí, seus avós. Você que vê as artes aí do... Pego de surpresa, João. Você que vê as artes, os stories aí, todos do Surtadamente, é João que faz, gente. É João. Obrigado aos dois. E qual que é da doutora Neuza, gente, que ficou? O arroba dela? É Neuza Mazeu, é psiquiatra, não é? A gente vai colocar no arroba aqui. A gente vai colocar, senão a gente vai ficar aqui. Na descrição. Na descrição. Também no meu arroba psipaulo_siqueira. E o meu, doutora Flávia Sano. Não esqueça também, @Surtadamente Podcast, também aqui de você comentar. Comenta aí como que foi a sua relação com os seus avós, ou se você é avó ou avô, como que é a relação com os seus netos. Também, esse vídeo tão caloroso, tão gostosinho, manda pra sua avó também, ou manda pro seu neto aí pra acender essa chama aí da relação entre vocês como netos e avós. E não esqueça de se inscrever e apertar o sininho, porque se você não apertar o sininho, o YouTube não fala que a gente tem vídeo novo pra você. É isso. Até joia. Até joia. Novo episódio de estreia toda quinta-feira às 18 horas. Exato. Até joia, gente. Até joia. Tchau, tchau. Gostei desse jargão. Até joia.